Boa noite, que bom que você está conosco mais uma vez no nosso tempo de esperança para juntos celebrarmos ao Deus eterno. Comigo, Carlão. Boa noite, meus queridos, e você já pode começar cultuando ao Senhor, enviando para nós o seu pedido de oração, o seu louvor, sua gratidão ao Senhor. Escreve aí, manda para a gente que no final nós estaremos intercedendo todos juntos. Que bom, que bom, que bom. Sejam bem-vindos, viu? Hoje é um dia muito especial. Tempo de oração, como o Carlão falou, tempo de adoração, como você vai fazer daqui a pouco, tempo de palavra. Êxodo 17, 8 a 16. Bate o olho lá já, enquanto a gente vai louvando o Senhor. O pastor Cacá preparou uma mensagem muito especial para os nossos corações hoje, viu? Eu quero ler com você, antes de começarmos a cantar, a palavra de Deus no Salmo de número 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor, que bonito. Fica Lindo, né? bem ao Senhor, né? Fica bem o cântico que o louva. Então, assim, você pode aí abrir o teu coração e junto com a tua casa, ou se você estiver só, usar esse tempo para de fato adorar ao Senhor, tá bom? Fica bem ao Senhor. Então, e dizer assim ao Senhor que Ele é digno de tudo. E é muito simples, né? O próprio cântico responde: tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Que bom que você, junto com a gente, abriu aí o teu coração e engrandeceu o Senhor conosco. Quando a gente louva ao Senhor, nosso coração fica cheio da paz, né? Cheio da alegria do Senhor. Que bom que você fez isso e assim estamos, né? A gente aqui, você aí e todos nós adorando o Deus eterno. Queria falar um pouco a respeito da nossa igreja, tá bom? Estamos aí na reta final de agosto, né? Dia 26 hoje, 26. E é bom demais olhar assim para o mês que passou, está passando, e poder dizer ao Senhor assim, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É isso que o Senhor tem feito com a gente, como igreja, né? Em todas as áreas, todas as áreas. E é claro que também naquela área do sustento da igreja, de uma maneira muito especial. O Senhor tem sido muito generoso com a gente, viu? E essa coisa tem feito com que também pessoas sejam abençoadas pela generosidade das famílias da igreja. Bom demais isso, bom demais. É o seguinte, é muito importante que eu te fale agora que amanhã nós teremos as nossas células online. A célula é um lugar de convivência. A célula é um lugar de ajuda, de apoio mútuo. A célula é um lugar de adoração. A célula é um momento de receber a palavra. A célula é lugar de um orar pelo outro. Então amanhã, você fica atento aí no nosso IVBN News, porque, assim, perto das células, depois das 17, 18 horas, nós vamos mandar os links das células que estarão em reunião amanhã. Não fica de fora não, junta-se a gente. Vamos multiplicar isso pela cidade. Você pode, você pode. E na sexta tem mais, porque na sexta tem a célula universitária. São duas células universitárias que nós temos, sendo que nesse tempo de pandemia, elas estão se encontrando junto, pelo mesmo link. 10h30 da noite, é isso?
10h30. Então, olha, jovens, convide seus amigos. Vamos lá, vamos para a célula universitária, tá bom? Tempo bom, viu? Desafio para você se engajar numa célula, para a gente crescer nessa ação, nesse movimento do Espírito Santo e multiplicando, invadindo a cidade com as células e principalmente, cuidando de pessoas, salvando pessoas. Vem com a gente, viu? Vem com a gente. Ó, o mês de agosto a gente, em geral, todo ano a gente comemora mês dos jovens, mês da juventude. E eu tenho que te falar uma coisa muito legal, que é assim, ó, no próximo domingo, quem estará aqui dirigindo os nossos encontros, nosso culto, serão os nossos jovens. A gente vai estar por aqui também, né? Só espiando, né? Ou falando boa noite, pelo menos, né? E nós vamos ter aqui o culto. O culto vai ser assim, um pouco no formato da célula dos jovens, né? Teremos umas coisas muito legais, assim. Você vai poder participar daí da sua casa, você vai poder mandar a sua contribuição para o compartilhar, você vai poder interagir com a gente. Então faz assim, ó, começa a se preparar no próximo domingo às 19 horas, tá bom? Os nossos jovens estão todos aí, ó, todos trabalhando para que o nosso culto de domingo à noite, nossa celebração da noite do domingo seja muito abençoadora. E a gente quer você junto, tá bom? Então se prepara. Claro que eu dei um pulo e não falei dos domingos às 10 da manhã. Mas no domingo às 10 da manhã, o nosso IBBN Kids, lá, o nosso Ministério Infantil, abençoando as nossas crianças. Então, assim a gente vai se encontrando, né? E adorando ao Senhor e celebrando ao Senhor. Olha, esse mês nós pudemos ajudar muitas famílias por causa dos mantimentos, do material de limpeza, de higiene que vocês mandaram, e a gente, ó, bota tudo para correr. E assim, a gente recebeu hoje um lote de presente de máscaras. A gente recebeu bastante máscara. Então assim, se você está precisando de máscara, a gente pode passar para você. Se você souber, assim, de algumas famílias que não vai poder gastar aí 3, 5 reais com máscara, porque isso aí é o preço de um litro de leite, por exemplo, a gente agora tem bastante máscara aqui que a gente pode abençoar essas famílias, tá bom? Então conta com a gente. E isso tudo é por causa da bondade e da generosidade do nosso Deus. E é por isso que eu gosto de ler o Salmo. O Salmo diz assim, Salmo 118 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É assim que o Senhor é assim que Ele tem sido com a gente. E agora, quando a gente vai cantar, eu gostaria de convidar você para ter um tempo de gratidão. Agradeça a Deus pela nossa igreja, por exemplo. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelas vitórias de alguns irmãos. Depois nós vamos ter um tempo de intercessão. Mas faz isso. E como expressão da sua gratidão, se você ainda não participou do sustento da igreja esse mês e quiser fazer isso agora, diga: Senhor, estamos juntos. Estamos juntos. E faz isso. Para a honra e glória do Senhor. Vamos agradecer. Bom, vamos um pouquinho agora encher nosso coração de fé. Um pouquinho não, um montão, né? Vamos aquecer a nossa fé, nossa caminhada com Cristo nessa terra. E o tema da minha mensagem, da nossa reflexão dessa noite, chama-se Lado a Lado é mais fácil.
Aí você vai entender. E está baseado lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16. Se quiser ir abrindo aí, já abre, daqui a pouco a gente vai ler. Mas antes da gente ler o texto, eu queria contar uma história para vocês, de uma cerimônia de formatura, de uma turminha que estava se formando no 5º ano, a cerimônia de graduação do 5º ano. Então estava lá os 30 formando, seus pais no auditório da escola, e aí chegou a hora de um dos formandos fazer o discurso da formatura. E a pessoa estava bem nervosa, era a Laura. Vamos dar o nome de Laura para ela aqui, né? E então chegou a hora dela subir para o palco, ela pegou o papelzinho dela, subiu, aí o diretor foi ao lado dela, ajustou o microfone na altura dela. Quando o diretor começou a se afastar, sabe o que aconteceu? Ela virou as costas para o público e congelou. Ai, aqueles pais ficaram assim, todos assim, a Laurinha congelou. Só que daí aconteceu alguns rumores na plateia dizendo assim, vamos lá, querida, vamos lá, você consegue. Mas sabe o que aconteceu? Ela permaneceu de costas congelada, ela não se moveu. Aí após alguns segundos de pavor na cabeça da Laura, de repente, do lado dela assim, começa a se aproximar uma das amigas. E foi se aproximando, chegou perto, bem ao lado dela. E da mesma maneira, do outro lado, chegou o diretor da escola. Aquele que tinha arrumado o microfone da Laura. Chegou do lado dela e disse assim, vamos fazer isso juntos? E aí a Laura, no impulso de coragem, se virou para o público. E sabe o que aconteceu? Os 3 leram o discurso juntos. Que belo exemplo de apoio, você não acha? Que belo exemplo de dizer assim, ó, eu estou do seu lado e você vai conseguir. E é contando essa história que eu quero levar ao texto bíblico de Êxodo capítulo 17. Aliás, a gente vê na Bíblia também vários exemplos de incentivo e de apoio ao outro. Por exemplo, a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo e incentivando o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. A gente vê Abraão com seu filho Isaque, entre outros tantos exemplos. Davi, na sua caminhada, na sua jornada com Jonatas, amigos verdadeiros, um apoiando o outro. E eu quero destacar então, não nenhum desses aí, mas eu quero destacar 3 pessoas lá do Antigo Testamento, que são Moisés, Arão e Ur. E eles estavam numa batalha contra os amalequitas. Mas aí vamos ler a história agora, vamos ler um pedaço, um trecho dessa história para a gente se situar, para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Então vamos lá, Êxodo capítulo 17, do 8 ao 16. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, e você acompanha na sua aí, tá bom? Quando os israelitas estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem
era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé-Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Que história, não? Aliás, o Antigo Testamento é recheado de histórias que nos encorajam, que nos dão força. E olha só, Moisés então estava ali naquele contexto, liderando o povo de Israel e tinha que lutar contra os amalequitas. E Moisés precisava de ajuda e de apoio. Então ele chamou Josué, seu discípulo, mandou ele se preparar para a batalha e ele subiu então para o monte. E subiu, junto com ele, Arão e Hur. Então o texto falava, quando Moisés levantava a mão, o exército de Israel vencia, prevalecia. Quando ele se cansava, os amalequitas começavam a ganhar. E olha que coisa interessante. Arão e Hur perceberam, viram o que estava acontecendo com Moisés, que chegou um determinado momento, os braços de Moisés se cansaram. E ele estava segurando a vara de Deus, conforme diz o texto, né? E o que aconteceu? Arão e Hur se posicionaram um ao lado do outro de Moisés. Um de um lado e o outro do outro. E o que aconteceu? Sustentaram o braço de Moisés quando ele se cansava. E o texto diz que a batalha durou o dia todo, até o pôr do sol, quando a vitória chegou ao povo de Israel. E Arão e Hur segurando os braços de Moisés. E diante dessa história, o que eu queria dizer, é mais fácil quando a gente caminha lado a lado de companheiros na estrada da fé. Lado a lado é mais fácil. E a gente aprende várias lições aqui. E eu queria deixar 2 lições nessa noite para eu e você refletirmos. E primeiro eu quero chamar a atenção, que é a primeira lição, quanto à questão de Moisés. Moisés dependia de Deus. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para você. A dependência de Moisés. Quão importante foi a atitude de Moisés ao levantar as mãos lá no cume daquele monte, porque as mãos levantadas era o líder dizendo: vá, porque eu estou intercedendo ao nosso Deus, ao Senhor, para que lute e vença as batalhas junto com vocês. E Josué lá embaixo, lutando. As mãos levantadas revelam a dependência de Deus. Moisés estava ensinando isso ao povo de Israel. Moisés estava revelando também que a fé que Moisés tinha no Senhor era de que o Senhor estava ao lado deles. Então, a força e a vitória de Israel estavam diretamente ligadas à proximidade do povo para com Deus, através do líder Moisés, através das orações de Moisés, através da fé de Moisés, através da obediência tanto de Moisés quanto do povo. Josué e os soldados foram amando de Moisés. E Moisés falou assim: vou para o monte,
observar e clamar ao Senhor para que eles sejam conosco. Reparou na dependência de Deus? Reparou que quando entramos em batalhas, em dificuldades, em qualquer circunstância, nós precisamos depender de Deus? E que muitas vezes nós precisamos de pessoas ao nosso lado? Aliás, essa é a segunda lição que eu quero deixar para nós refletirmos hoje, e nessa eu vou me demorar um pouquinho mais. Primeira é que Moisés dependia de Deus. Eu e você precisamos depender de Deus em qualquer circunstância. Confiar nele, nossa fé, nossa oração, que o Senhor estará conosco, desde o raiar do sol até o pôr dele. O Senhor estará conosco e pode nos dar a vitória. E a segunda lição aqui é que nós precisamos ter amigos na nossa jornada. Lembra do tema da minha reflexão? Lado a lado fica mais fácil. Nós precisamos ter amigos na nossa caminhada. Posicionar-se no lugar certo e levantar as mãos como sinal de dependência foi a melhor escolha que Moisés poderia fazer. Dependência de Deus e não da força dele. No entanto, a batalha foi longa, né? E as suas mãos se cansaram. Mas glória a Deus, pois Moisés não estava sozinho. Ele levou consigo 2 homens que também entendiam que Israel dependia do Senhor e que, portanto, ajudou Moisés. Eles ajudaram a Moisés ficar com as mãos levantadas. Moisés tinha amigos, Moisés tinha companheiros na sua jornada. Arão e Hur estavam ao lado, apoiando, ajudando e atentos às dificuldades e necessidades. E a gente aprende nisso. Muitas coisas, como por exemplo, a gente deve entender e reconhecer que nós precisamos de ajuda na nossa jornada da vida. Nós não conseguimos andar sozinhos. É muito difícil. Ouso dizer que até impossível. É muito difícil andar sozinho, nós não conseguimos. A gente não pode andar sozinho, porque quando a gente sequer pensa que a gente pode confiar somente no nosso potencial e não na nossa dependência de Deus, nós não vamos conseguir. A jornada se torna muito difícil. Muitas vezes já não aconteceu com você, comigo já. Situações difíceis, tomadas de decisões difíceis que eu tinha que tomar na minha vida, encruzilhadas para tomada de decisão, e eu falei assim, e agora Deus, o que eu faço? Agora você imagina isso sozinho. Sem pedir conselho, sem nada e ninguém para ajudar, muito menos ao Senhor. Tem gente que tem até vergonha de se expor, de expor sua fraqueza, ou até expor seu medo diante das circunstâncias. Será que vão me achar fraco? Nada disso. Quando a gente depende do Senhor e quando a gente tem amigos para andar ao nosso lado, é aí que se fortalecem a nossa vida, o nosso caminhar, até a nossa palavra de ordem para ajudar ao próximo, aos outros. Moisés tinha quem o ajudasse. Então sabe de uma coisa? Não ande sozinho. Não fique sozinho nessa caminhada. Reconheça suas limitações. Peça ao Senhor amizades verdadeiras. Peça ajuda em oração a Deus. Vá buscar aos pastores, aos seus líderes. Saiba que a unidade, o caminhar em unidade com pessoas ao seu lado traz a bênção de Deus. Não é isso que diz o Salmo 133? Vai lá buscar depois. Sabe outra coisa que a gente aprende aqui andando lado a lado, que nós precisamos de pessoas? Ande com as pessoas certas. Ande com as pessoas certas. Moisés escolheu Arão e Hur, e eles tinham a mesma visão. Quando Moisés se cansou,
eles podiam argumentar que também estavam cansados e que seria melhor desistir, Arão e Hur. Contudo, não foi isso que aconteceu. Eles perceberam e de pronto arrumaram uma pedra para Moisés sentar e apoiaram os braços, os 2 braços de Moisés, um de cada lado. Aí eu faço você pensar aqui agora. Talvez você esteja embarcando em alguns relacionamentos errados. E aí tem acontecido derrotas na sua vida. Então sabe de uma coisa? Tome hoje a decisão de andar com vencedores em Cristo Jesus. Comece a escolher as amizades que te levam para cima, para Deus. Tome hoje a decisão de ir para a guerra com quem tem a mesma visão que você, que queira te ajudar durante as suas batalhas. Preste atenção. Cuidado com o jugo desigual. Você pode ser influenciado de maneira negativa. Mas então o meu desejo é que você ande em vitória nas batalhas, escolhendo aqueles que andam ao seu lado nos momentos difíceis. Que assim como Moisés, que depois daquela vitória levantou a bandeira declarando que o Senhor é Deus, que você também possa vencer as batalhas que se levantam na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E escolhendo as amizades corretas, saiba que você não está sozinho. Deus está contigo e amigos que querem ver você vencer estarão ao seu lado, levantando os seus braços, segurando você, arrumando até uma pedra para você sentar e descansar um pouquinho. Agora tem o outro lado dessa história. Seja a pessoa certa para os seus amigos também. Assim como andar com pessoas ao nosso lado que nos fazem andar em vitória em Deus, seja também como Arão e Hur na vida de seus amigos, dos seus familiares. Seja aquele que faz a diferença aos seus amigos. Seja aquele que apoie, que segura, que levanta, que aconselha, que levanta as mãos do seu amigo, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus familiares, do seu vizinho, seja onde for. Seja aquele que fortalece a fé daqueles que caminham com você. E mais, seja aquele que fale da sua fé para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E a gente crê, assim como o pastor Elias comentou agora há pouco, a gente crê num excelente caminho, que as células é um caminho que a gente pode fazer isso pelos nossos amigos. Que a gente pode ter amigos que nos apoiem e que a gente possa ser amigo daqueles que também podemos apoiar. Possamos ser amigos que mostrem preocupação, que ora por eles, que deseja que eles conheçam a Jesus através dos pequenos grupos. É uma ótima forma através dos lares. Fortalece a nossa fé, arranjamos amigos e ainda ganhamos os nossos amigos para Jesus. E eu te pergunto 3 coisas. Você realmente importa com seus amigos? Queima no seu coração o desejo, a vontade de anunciar as boas novas do Evangelho? Há em você o desejo de obedecer ao ID de Jesus? Não é isso que Ele nos mandou fazer? Anunciar as boas novas da salvação? Então que a gente possa ser como Arão e Hur, apoiadores dos nossos amigos. Que nós sejamos os portadores da melhor notícia, da melhor palavra de apoio que os nossos amigos poderiam receber. Que só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a solução. E a gente acredita que os nossos lares é a forma mais agradável e mais próxima, mais perto e mais fácil de levar os nossos amigos.
tirando raras exceções, quem é que vai rejeitar uma oração, não é mesmo? Quem é que não pode rejeitar um convite, dizendo assim, olha, hoje à noite nós vamos nos encontrar para orar pelas nossas famílias, pela saúde e tal. Você não gostaria de ir comigo? Desejando, colocando sementes no coração dos nossos amigos. E ali, de repente, sua amiga encontra-se com Jesus Cristo. Que alegria! Cumprindo o ide de Jesus na nossa vida. Então, que nós não sejamos omissos e nem relapsos com isso. Que sejamos milhares de Arão e de Ur, ajudando um ao outro, levantando as mãos do próximo, fazendo que na dependência de Deus alcancemos vitória contra o inferno e contra os males deste mundo. E o Senhor ouve a minha e a tua oração, o meu e o seu coração. Todos nós precisamos de apoio uns dos outros. Como irmãos na família da fé e também na família de sangue, nós temos muitas oportunidades para encorajar uns aos outros a fazer com que o outro continue a sua jornada e conheça a jornada da fé em Jesus. E Deus está presente nesse meio todo, dando-nos graça para continuar. Então, lembre-se, não caminhe sozinho. Lado a lado é mais fácil. E com Jesus é a certeza de alcançar a vitória, porque a morada com Ele lá nos céus é a nossa esperança, é a nossa brilho em nossos olhos, chegar na Nova Jerusalém e morar eternamente com Deus, livre de pecado. Já imaginou? Você, sua família, seus amigos? Então lembre-se, vamos cercar de amigos e vamos ser amigos que levantam o outro. A esperança que oferecemos pode ser acesa no coração dos seus amigos pela faísca de encorajamento que você pode dar. Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que sejamos bons amigos. E se você está ouvindo esta mensagem, está entendendo que Jesus é o caminho para você e que chega de tomar somente as suas decisões e de andar sozinho, então eu convido você a orar também, para que Jesus seja o seu primeiro melhor amigo e pode contar com a gente, para a gente andar ao seu lado e levantar as mãos, os seus braços, para andar nessa caminhada, nessa jornada da fé, tá bom? Vamos orar? Feche os teus olhos aí. Obrigado, Deus. Quando a gente lê essa história, que incrível jornada de Moisés, de Josué, de Arão e de Ur, que foram enfrentar algo tão difícil e foram na dependência do Senhor e receberam apoio e ajuda uns dos outros, porque o Senhor estava com eles e tinha amigos ao lado andando. Então, Deus, que hoje, em nossa jornada, nossa caminhada da fé, nas nossas lutas diárias, nas nossas dificuldades financeiras, de relacionamento, de desemprego, de outras questões de saúde, Senhor Deus, que a gente possa encontrar amigos que nos apoiem e que a gente possa entregar a nossa vida, o nosso coração na dependência do Senhor e saber que Jesus é o nosso primeiro melhor amigo. Então, Deus, se alguém hoje que está nos ouvindo e nos vendo, ainda não tomou a decisão de andar com Cristo, que possa encher seu coração de esperança e de coragem e tomar essa decisão neste momento, entregando seu coração ao Senhor Jesus, confiando que Ele é o Salvador da sua vida. E para aqueles que estão na jornada, já na caminhada da fé cristã, que Deus possa sempre ser o seu norte, que você possa sempre depender dEle e que você possa cercar-se de amigos que querem ver você vencendo na fé. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, tá bom?
E olha só, se você tomou essa decisão aí, entre em contato com a gente. Entre em contato conosco, que a gente quer ajudar você a caminhar nessa jornada da fé, tá bom? Deus abençoe.